Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos hoje trazendo à memória a obra de Jesus na cruz, a sua crucificação. Nós temos já alguns anos, temos realizado nessas sextas-feiras, chamadas Sexta-feira Santa da Paixão, temos realizado o culto chamado das 7 palavras. E nós procuramos nesse culto rememorar as palavras que o Senhor Jesus proferiu na cruz, e extraindo delas ensino para a nossa vida hoje, diante da profundidade daquilo que Ele falou. E é o nosso plano hoje, mais uma vez, nós estarmos como igreja reunidos e termos esse momento do culto das 7 palavras. Entretanto, com o lockdown que está acontecendo, tudo parado, as igrejas não podendo ter o culto público, então nós decidimos passar aos irmãos um trabalho já realizado anteriormente, mas cremos, com certeza nós cremos que será edificante para a vida da igreja rememorar esse trabalho. Com certeza já faz alguns anos, e é sempre tão rico o ensino dessas palavras, que para nós será algo muito vivo, como que sendo inédito, sendo trazido hoje para nós. Mas antes de passarmos ao culto das 7 palavras e trazer os irmãos a pregarem, nós vamos fazer leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 19, versículos 17 a 22. Diz assim a descrição aqui do apóstolo: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. E assim se deu a crucificação do Senhor Jesus. E nesse tempo, entre a crucificação e a sua morte, ele por vezes manifestou, em diversos momentos, algumas palavras. E são essas palavras relevantes que nós vamos hoje ouvir o ensino, ouvir da parte dos irmãos, presbíteros, pastor, ouvir aquilo que podemos aprender dessas palavras proferidas pelo nosso Senhor naquele momento de sofrimento e angústia que Ele estava vivendo para suportar os nossos pecados e nos perdoar. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, nós oramos agradecidos por mais um dia, rogando a Deus que Tu abençoes esse momento em que podemos parar e ouvir estas palavras proferidas pelo Senhor e poder estudá-las, Pai, e tirar delas ensinos próprios para a nossa vida. Abençoe esse momento, Senhor, que é uma gravação, mas que seja de grande edificação para o Teu povo, para a Tua igreja. É a nossa oração, Pai, agradecidos por tudo, pela obra preciosa, maravilhosa de Jesus em nosso favor. Como diz a Tua palavra, pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Os nossos pecados estavam sobre Ele, as nossas iniquidades Ele tomou sobre si. Louvado e bendito seja o Teu nome para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, irmãos, nós vamos ter então agora as palavras ministradas, cada uma no seu momento, como se segue. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos considerar um pouco na primeira palavra dita pelo Senhor Jesus enquanto crucificado. Se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23,
verso 34, objetivamente. Relata o seguinte, Lucas: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por que perdoar é tão difícil? E por que reter as mágoas, reter as ofensas, é algo tão fácil no coração do homem? Ao considerar o perdão dispensado voluntariamente por Jesus aos que o crucificaram, nós podemos concluir que a base da resposta para ambas questões é o amor. No caso, o amor que nós temos por aquele ou aquela que nos ofendeu. A partir desse contexto, a partir do nível desse amor, é que teremos dificuldades ou não para que o perdão seja dispensado. Por vezes nós achamos que a dimensão da ofensa é que dificultará o exercício do perdão. Porém, é provável que tal dificuldade esteja não na dimensão da ofensa, mas na dimensão do amor que nós temos por aquele ou aquela que nos ofendeu. Não é o tamanho da ofensa, mas é o tamanho do amor que nós sentimos ou temos pela pessoa é que dificultará ou não o exercício do perdão. Tomando como base essa situação na cruz, o caso de Jesus, nós entendemos que à luz da Bíblia foi o seu amor que moveu ele a perdoar os homens. Foi o amor que conduziu ele a isto. Primeiro porque a ofensa era de dimensão imensurável. A ofensa não tinha tamanho. Desobediência, rebeldia, desprezo, desrespeito, arrogância. Pedro, no seu discurso, disse: vós matastes o autor da vida. A dimensão da ofensa era muito grande. Quanto ao ofendido, era o próprio Deus encarnado, aquele que é puro, santo, amoroso, misericordioso, que aceitou suportar imensurável dor por amor ao homem, que curou as suas feridas, que sofreu a dor física, moral e espiritual. O ofensor não se tratava de alguém desconhecido, mas do ser humano que fora criado por ele, sustentado por ele, cuidado por ele. Ao confrontar os seus ouvintes, como dissemos, Pedro falou: vocês mataram o autor da vida. Como é possível isso? O amor foi a base do perdão de Jesus, em toda a sua vida, inclusive ali na cruz. Às vezes nós não entendemos como um pai ou uma mãe pode suportar tantos erros de um filho. E às vezes durante a vida inteira suportando seus erros. Para nós seria difícil ou mesmo impossível nós fazermos isso por essa pessoa. Porque nós não temos por essa pessoa o mesmo amor que aquele pai e aquela mãe têm. Para eles isto é possível. Mas para quem não tem esse amor, não é possível suportar essa realidade. Os cristãos não entendiam como podia Saulo ser objeto do amor de Deus. Eles não compreendiam isso. Aquele homem perverso, que perseguia, que matava, que torturava, que obrigava os cristãos a negar o nome de Jesus. Como podia o Senhor, Deus, ter amor por ele? Pedro também não entendeu como Jesus podia continuar amando a ele, mesmo depois dele ter negado a Jesus 3 vezes, apesar de ter sido advertido quanto a isso.
No entanto, Saulo declara posteriormente numa das cartas, ele dizendo: esse viver que hoje eu tenho na carne, tenho por causa daquele que me amou e se entregou por mim. Amor. Pedro também, posteriormente, após ter negado Jesus, o Senhor Jesus sai com ele andando por um caminho, e ali o Senhor Jesus novamente restaura a Pedro, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? À luz das Escrituras, nós entendemos que esses aqui a quem Jesus se dirigiu, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, na verdade eles não eram ignorantes. Desde os profetas foram orientados quem seria o Filho de Deus. Isaías 53 relata praticamente o retrato de Jesus, o servo sofredor. Eles não tinham por que ser ignorantes, mas ainda assim, por amor a eles, Jesus dirige estas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. As pessoas não mereciam, mas Jesus as amou. As pessoas não pediram, mas Jesus as perdoou. Na verdade, o difícil provavelmente não é perdoar. Eu creio que o difícil para nós é amar. Amar como Deus amou. O amor que nós desfrutamos tanto de Deus, que nós queremos tanto de Deus, mas que nós não nos dispomos a amar com este mesmo amor. O amor é a base da vida cristã. O amor é a base da nossa fé, das nossas ações, e foi com base nesse amor que Jesus, naquele momento tão difícil, tão árduo, ele teve forças, com base nesse amor, para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que o Senhor nos revista com esse amor, o amor que é derramado em nossos corações. Amém? Vou passar a palavra ao presbítero Joel. Graça e a paz do Senhor Jesus. Existe um ditado popular que diz que a única certeza do ser humano que nasce é que um dia ele vai morrer. E desde os antigos filósofos gregos, mesmo antes de Cristo, até os dias atuais, passando por grandes homens, essa é uma certeza da humanidade. Ayrton Senna, uma figura conhecida nossa, disse em 94, pouco tempo antes dele morrer. Aliás, o Senna que convivia de perto com o perigo da morte, né? Já que ele viu, até pouco tempo antes da sua morte, um piloto morreu. Ele morreu no domingo, no sábado havia morrido um piloto. E o Senna vai dizer que o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar. Chegou para ele no ano de 94. E diante dessa certeza surge uma pergunta: para onde vamos? E essa pergunta percorre toda a história da humanidade. Filósofos, poetas, escritores, religiosos e músicos. Músicos também têm feito essa pergunta. Mas qual é a resposta para essa pergunta? Certamente a resposta filosófica a respeito do existencialismo, que diz que tudo acaba por aqui, não é verdadeira.
Eu falei a respeito de cantor. Tem um cantor chamado Paulinho Mosca, que fez essa pergunta numa música de cunho curiosamente escatológico, que dizia: o que você faria se só te restasse um dia? Mas é interessante que um corinho que nossas crianças cantam nos traz uma resposta perturbadora. Vai dizer que se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu ou inferno, podes crer, há dois caminhos para você. Mas vamos à segunda palavra de Jesus na cruz, que envolve três personagens: Jesus e os dois ladrões que foram crucificados com ele. Lucas capítulo 23. Para entender o contexto, a gente vai ler primeiro os versículos 32 e 33. Depois a gente vai ler do 39 até o 43. O versículo 32. E também eram levados outros dois que eram malfeitores. Mateus e Marcos vai chamar esses malfeitores de ladrões, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu convido os irmãos a observarem pelo menos alguns pontos. Primeiro, que essa história ela é narrada somente no Evangelho de Lucas. E que história repassada de consolo para todo pecador que se arrepende verdadeiramente. Somente Lucas narra, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Somente Lucas narra a parábola do filho pródigo e também do fariseu e do publicano. É um evangelho recheado da graça de Deus. O convite da graça que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, que diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O outro ponto: a princípio os dois criminosos zombavam de Jesus. Eles blasfemaram do santo que estava diante deles. Eles repetiam as mesmas palavras e o sentimento dos líderes que estavam presentes e também dos soldados que ali estavam. A gente vê essa referência em Mateus 27, 44 e no início da nossa leitura, no início do nosso culto, que o pastor leu em Marcos 15, versículo 32. Por fim, o dos criminosos fica em silêncio e arrependido repreende seu companheiro. Lá no versículo 40 ele vai dizer: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? E reconhece a sua própria culpa. Aliás, ele chegou a admitir que ele e seu companheiro mereciam plenamente a terrível morte na cruz. Versículo 41 diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Confessou a Jesus, acrescentando seu próprio testemunho acerca da inocência de Cristo aos testemunhos do próprio Pilatos e de Herodes, que também não viam nele culpa alguma. O outro ponto que levou a converter-se, não sabemos. Talvez o medo de cair nas mãos do Deus vivo sem estar preparado. Em Hebreus 10, 31 tem uma advertência: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Note as suas palavras: nem ao menos temes a Deus? Quem sabe a primeira palavra da cruz o ajudou a converter-se, na qual Jesus pede ao Pai que perdoasse por não saberem o que fazem. Poderia ser a conduta serena e majestosa de Jesus e as coisas que talvez tivesse ouvido sobre ele.
Porque todos ali conheciam Jesus, todos ali conheciam a sua história. E eles certamente tinham ouvido de Jesus. Mas, irmãos, certamente a obra do Espírito Santo em seu coração é que fez aquele homem se transformar. Em Jonas 2,9 diz que a mais profunda verdade ensinada em toda a Bíblia: ao Senhor pertence a salvação. Salvação que é baseada inteiramente no que faz pelo homem. Ela não é baseada de forma alguma no que o homem faz por Deus. Aliás, o que o ladrão poderia oferecer? Ele não poderia descer daquela cruz. Sua morte era certa, ele estava condenado. Ele tinha essa absoluta certeza. Não poderia frequentar uma igreja, testemunhar, vir a se tornar líder de uma igreja. Ele sequer foi batizado. O ladrão arrependido não só repreendeu seu companheiro, mas também admitiu sua culpa e confessou Jesus como inocente. Porém, ele será lembrado não por estas palavras, mas por estas: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O homem está pedindo a Jesus que ele se lembre dele quando isso acontecesse. Ele não pede um lugar de honra. Ele sabe muito bem que não merece honra alguma na condição em que ele se encontra. Mas se joga completamente sobre a graça do Salvador, pedindo apenas que se lembre dele. E no versículo 43, Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que em Efésios 3, 20 e 21, Paulo vai declarar que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Note especialmente essas palavras, né? Infinitamente mais do que tudo que pedimos. Isso também era o que o ladrão naquela cruz recebeu. Muito mais do que havia pedido. Que bela e consoladora resposta de Jesus. O homem pediu uma bênção e um futuro remoto. Recebe uma promessa pertencente a esse mesmo dia. Jesus disse: hoje. E não adianta algumas religiões virem mudar a vírgula para dizer que vai ser no futuro. Não, é naquele momento. Ele esteve naquele momento com Jesus. A partir daquela promessa foi cumprida. Ele também pediu que se lembrasse dele. Isso foi tudo que se atreveu a solicitar. Ele recebe a certeza: não só me lembrarei de você, mas estará comigo em minha presença hoje mesmo. Comigo? Onde? Onde será que ele estaria com Jesus? Não em alguma região mística cheia de fantasmas, certamente. Não no purgatório, como algumas religiões pregam, mas no paraíso. Mas o que quer dizer paraíso? Paraíso é o céu. É simples assim. William Hendricks, em seu livro A Vida Futura, diz que, segundo a Bíblia, o fato de que o céu e o paraíso são simplesmente palavras que indicam o mesmo lugar é evidente à luz de 2 Coríntios 12. E quando comparamos os versículos de 2 a 4, lemos que alguém foi arrebatado ao terceiro céu, e é possível supor-se que o primeiro céu era o das nuvens, o segundo os das estrelas e o terceiro dos redimidos. Mas imediatamente notamos que o homem, que segundo o versículo 2 diz que havia sido arrebatado ao céu, foi levado ao paraíso, segundo o versículo 4. Isso certamente indica que o céu e o paraíso são o mesmo lugar e não dois lugares distintos. Aí o comentário de William Hendricks, que diz que céu e paraíso são a mesma coisa. Então a promessa de Jesus para aquele ladrão, para aquele malfeitor, é que ele estaria hoje com Jesus no céu. A atitude de Cristo na cruz diante de um dos ladrões que estava ao seu lado não só nos ensina a respeito do que Jesus veio fazer na terra, mas também nos instrui que não há salvação em nenhum outro ser a não ser nele. Cristo é aquele que sonda as motivações do nosso coração. Ele nos conhece não somente por fora, mas muito mais ele nos conhece por dentro.
Em Hebreus 3,7 diz que, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O ladrão não endureceu, e ao dizer, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, fez uma linda pública confissão de fé. Ele reconheceu quem Jesus era e alcançou a salvação. E eu finalizo com o corinho das crianças outra vez. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Que Deus nos abençoe. A terceira palavra de Jesus na cruz encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 25 ao verso de número 27. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Nessa terceira palavra, na cruz do Senhor Jesus, ele celebra e homologa a perfeita adoção. Naquele momento ele funde duas famílias distintas, a sua própria mãe e o discípulo amado, como muitos afirmam ser o próprio João, o apóstolo João. E naquele momento ele funde essas duas famílias numa única família, a família cristã. Naquele momento na cruz ele ratifica o que ele já vinha exortando ao longo do seu ministério. Ele vinha exortando ao longo do seu ministério a condição familiar a partir dele. Quando podemos observar essa verdade no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir dos versos de número 49 ao verso de número 50, onde é retratado ali o momento em que ele estava falando ao povo e a sua família se achega para procurá-lo. Ele interroga aquele a quem vem apresentar a sua família. Ele diz, quem é, no verso 48, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E com muita autoridade e propriedade, a partir do verso de número 49, ele responde, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fazer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e meu irmão, irmã e mãe. Jesus apenas estava anunciando o Evangelho àquele povo, de uma forma que o Senhor Deus mesmo já havia feito a partir de Abraão. O Senhor mesmo em Abraão já havia feito uma promessa a Abraão, que de ti farei uma grande nação. O Senhor Jesus estava cumprindo exatamente aquilo que o Senhor Deus já havia prometido a Abraão, em realizar através de Abraão uma grande nação. E essa nação vem sendo formada até os dias de hoje. E essa nação tem sido formada através de um processo de adoção, o qual o Senhor Jesus ratificou na cruz. O apóstolo Paulo também compreendeu com exatidão essa mensagem da perfeita adoção, quando em sua carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 15 e verso de número 17, acompanhe como o apóstolo Paulo exortava aos romanos naquela época. Capítulo 15, verso 15 do capítulo 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. No verso de número 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O apóstolo Paulo estava
tão convicto dessa verdade, que também aos Gálatas ele escreveu a respeito dessa filiação em Cristo, dessa adoção em Cristo. Em Gálatas capítulo 4, a partir do verso de número 4, ele também traz essa exortação dessa verdade da perfeita adoção em Cristo. E diz lá, a partir do verso de número 4, do capítulo 4 de Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. A perfeita adoção realizada por Cristo naquela cruz é extensiva a cada um de nós nos dias de hoje. A minha oração, a minha súplica é que o Espírito do Filho de Deus habite no seu coração, no meu coração, e justamente para a glória e honra de Deus Pai. Quando Ele uniu duas famílias distintas, de sangue e carne, numa única família cristã, Ele estava pondo ali a sua chancela de que agora vocês fazem parte de uma nova família, a família cristã, a família do céu. A cruz passou a ser o nosso cartório espiritual. A cruz passou a ser o elemento no qual Ele une a promessa de Deus a Abraão, trazendo a sua igreja na adoção, nos trazendo como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, numa união singular, numa união única, para que possamos em Cristo desfrutar da glória eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a desfrutar de uma família tão especial que foi unida na cruz através de Cristo. Mulher, eis aí teu filho, discípulo amado, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, o discípulo assumiu a filiação, a mãe assumiu a maternidade, e ali eles fizeram parte da perfeita adoção em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos adote dia após dia, para louvor e honra do seu reino. Amém? Meus queridos, a morte de Jesus na cruz só pode ser traduzida numa palavra: amor de Deus para com os homens. E uma das maiores demonstrações de amor que já foi registrada na história da humanidade está escrita, está descrita em Mateus 27:46 e também em Marcos 15:34. Diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E lá em Marcos só troca uma palavrinha de Eli para o Eloá. Uma está em hebraico, outra em aramaico. E essa demonstração aqui registrada, ela vem através de um grande clamor e um grito, e em seguida um silêncio profundo, um silêncio absoluto. Parece incrível este acontecimento. A quarta palavra, Eli, Eli,
Lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, amados, esta quarta palavra de Jesus na cruz é uma palavra de sublimidade, é ao mesmo tempo de grande espanto pela sua, olha só, pela sua aparente contradição, ou seja, no abandono, uma demonstração imensurável de amor. A palavra-chave desse verso está no verbo amparar ou desamparar. Meus amados, para entender melhor temos que recorrer à palavra, ao contexto dos acontecimentos. E para isso é necessário abrirmos a palavra de Deus em alguns capítulos. Não precisam vocês abrirem, mas quiserem podem abrir. Começando lá por Gênesis. Pode tomar nota e depois confirmem. Gênesis. Gênesis 28:15. Diz assim, olha só, através dessa aparente contradição, olha só, aqui está o cerne, o grande amor de Deus por nós. Eis que estou contigo e te guardarei, diz lá a palavra, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei. Olha só, até cumprir eu em aquilo que hei te referido. O outro está em Deuteronômio 4:31, que diz assim: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. O Salmo 9:10, toma nota, meu irmão. O salmista diz assim: em ti, pois confio, os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, não desampara os que te buscam. O Salmo 37:28 fala: pois o Senhor ama a justiça, não desampara os seus santos. E para fechar eu vou falar em Isaías aqui. Isaías 31:5 diz assim, como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la, salva-la, poupa-la, livra-la. Vocês perceberam? Perceberam? Porque eu comparei o desamparo na cruz com uma aparente contradição. Porque se não tivesse acontecido o desamparo, nós jamais mudaríamos o nosso estado de simples mortais para a grandiosidade da imortalidade. Amém? E isso, meus amados, meus queridos, é que eu considero, e todos nós devemos considerar, o imensurável, não tem medida, o amor de um Deus santo, absoluto e misericordioso. A morte de um justo para a salvação do injusto somente pode acontecer através dessa enorme, grande demonstração de amor. O cálice mais amargo que Jesus sentiu lá na cruz foi o cálice do abandono total. E é interessante observar que o seu clamor naquela hora não foi um clamor de revolta.
Ele não estava pedindo uma intervenção miraculosa do Pai. Ele apenas recorreu ao Pai para comunicar a sua agonia, dor insuportável, solidão. No meio daquela escuridão, para quantos ali estavam, Jesus foi escondido dos olhos deles. E era, sabe, era meio-dia, claro. O medo e uma certa angústia apertavam cada coração naquele momento. O único barulho que se ouvia eram os gemidos e os suspiros daqueles que estavam pendurados na cruz. Cristo suportava o horror das grandes trevas, para que eu e você um dia pudéssemos entrar na sua maravilhosa luz. Naquela hora na cruz, irmão, convergiam todas as forças do universo. Olha só, número 1, o que aconteceu? O homem fez a sua parte, imolando o filho. Segundo, Satanás fez a sua parte, ferindo a semente da mulher. Terceiro, Jesus fez a sua parte, pois morreu para reconduzirmos a Deus. E a quarta, Deus fez a sua, demonstrando a sua grande justiça e amor, quando derramou a sua ira sobre o seu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, depois do silêncio, a esse clamor, só nos resta, nós, como igreja, como cristãos, ajoelharmos e louvarmos a Deus pelo ato maravilhoso da reconciliação, ou seja, crendo em Jesus como sendo o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente quando você percebe que não há contradição, mas sim um infinito amor de um Deus santo pela sua criatura que somos nós, você aí vai entender, compreender a morte de Jesus na cruz. Encerrando, eu vou contar uma historinha. Um homem que não cria em Deus e nem na morte do justo pelo injusto, ele estava à beira da morte em seu leito, num pequeno abrigo, e nesse momento ele pediu para a sua filha, que estava presente, apagasse uma vela que iluminava o ambiente. Ela lhe disse: pai, eu não vou apagar a vela, você não pode morrer no escuro. Mas ele respondeu: eu quero morrer no escuro, como sempre eu vivi. Ele de fato morreu de forma que sempre, como sempre viveu, nas trevas. Nas trevas. Amados, conosco não precisa e nem deve ser assim, porque na cruz Jesus proferiu palavras de esperança para mim e para todos nós, dizendo que estava sendo abandonado para que nós pudéssemos ser achados, perdoados e amados. Amém? Nós vamos ter, irmãos, mais um momento de louvor com mais um cântico, e imediatamente após teremos a quinta e a sexta palavra pelo presbítero Moacir e o seminarista Alain. Vou pedir para a igreja se colocar de pé novamente.
Essa música fala um pouco sobre passar, né? Um pouco ela fala sobre passar pela cruz. A cruz manchada de sangue, né? Como o presbítero falou, nossa passagem para a eternidade. Será que nós vamos desviar do caminho? Né? Será que nós vamos caminhar com Jesus, não buscando atalhos nas nossas vidas? Passar pela cruz se aquebrantando, passar pela cruz se arrependendo de pecados, passar pela cruz pedindo perdão a Deus pelas nossas atitudes, até muitas das vezes que passa pelos nossos pensamentos, só Ele que sonda e conhece os nossos corações. Pedir para Deus: Senhor, eu quero passar pela cruz, aprender a amar mais, a te servir melhor, Senhor. E essa música fala muito sobre isso, passar. Não quero ir por atalhos. Nós temos que viver. Às vezes vem aquelas tentações aí para nos desviar do caminho, mas temos que ficar firmes com Jesus. Irmãos, quinta palavra dita pelo Senhor Jesus na cruz está registrada lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28.
onde João escreveu o seguinte: sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Essa palavra dita por Jesus na cruz, ela foi registrada somente aqui no Evangelho de João. Somente o evangelista João registrou. Os demais, os evangelhos sinóticos, não registram essa palavra. E certamente, meus irmãos, há um significado muito especial para que fosse assim, para que essa palavra fosse registrada somente por João. Porque essa palavra, ela demonstra não somente a humanidade de Jesus, como também ela salienta toda a sua glória divina. Salienta a humanidade de Jesus, salienta a glória divina de Jesus. Era o Criador dos céus e da terra com os lábios ressecados. Era o Senhor da glória precisando de um gole d'água. Era o amado do Pai clamando: tenho sede. Então, meus irmãos, pelo menos 3 lições nós podemos ver aqui rapidamente nesta palavra, nesta manhã, meditando aqui nesta palavra, tenho sede. A primeira lição que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que Jesus, Ele é a razão de toda a Bíblia. Jesus é a razão de toda a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus viva e agora escrita. Toda a Escritura, toda a Bíblia converge para Jesus. Todas as profecias que foram preditas sobre o Jesus encarnado foram cumpridas cabalmente, completamente, de uma forma maravilhosa. O próprio texto que nós lemos aqui, este mesmo versículo, testemunha isto. Para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Salmo 69, no versículo 21, Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já havia predito isto. Salmo 69, versículo 21, diz: derrame-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. As profecias foram cumpridas de uma forma maravilhosa na pessoa de Jesus. Todos os detalhes desta grande tragédia que nos trouxe a vida foram descritos, preditos, profetizados de antemão. E nós podemos rapidamente pensar, sem olhar os textos, mas só pensando nas referências, pensar: a traição por um amigo íntimo foi registrado no Salmo 41, versículo 9. Nós não vamos ler os textos porque demoraria, nós não temos esse tempo agora, mas a traição por um amigo íntimo foi registrado, foi predito, profetizado no Salmo 41, versículo 9. O abandono dos discípulos por ficarem escandalizados com ele, isso foi predito no Salmo 31, versículo 11. A acusação falsa foi profetizado no Salmo 35, versículo 11. O silêncio perante os seus juízes foi predito por Isaías em Isaías 53, 7. Sua ausência de culpa provada, ou seja, a sua inocência provada, também predito por Isaías 53, 9. O ser contado entre os transgressores, Isaías 53, 12. O ser crucificado está descrito lá no Salmo 22, versículo 6. A zombaria dos espectadores está descrito no Salmo 109, versículo 25. O escárnio pelo não livramento, por não livrar-se a si mesmo, está descrito lá no Salmo 22, versículos 7 e 8. O sorteio de suas vestes, predita lá no Salmo 22, versículo 18. A oração por seus inimigos, predita por Isaías 52, 12. O ser desamparado por Deus, Salmo 22, versículo 1. O sentir sede, como nós já lemos, Salmo 69, versículo 21. O render o seu espírito nas mãos do Pai, predito no Salmo 31, versículo 5.
Os ossos não quebrados, predito lá no Salmo 34, versículo 20, e o sepultamento numa tumba nova de um rico foi previsto, predito, profetizado por Isaías, em Isaías 53, 9. Tudo claramente predito antes, tudo claramente profetizado antes, séculos antes. Uma evidência, meus irmãos, completamente convincente da inspiração da palavra de Deus, da inspiração das Escrituras, e uma prova clara da divindade de Jesus. Jesus é Deus. A segunda lição que nós podemos ver aqui nessa manhã, nessa palavra, meus irmãos, que nós podemos aprender e rever, é que temos aqui mais uma prova da humanidade de Jesus. Jesus é o Deus verdadeiro que veio de um Deus verdadeiro. Jesus é um homem verdadeiro que veio de um verdadeiro homem, ou de um homem verdadeiro. Jesus é verdadeiro homem. E essa, meus irmãos, é uma verdade para nós crermos de todo o nosso coração, e não para ficarmos especulando ou tentando entender intelectualmente que Jesus é Deus e Jesus é homem. Isso foge ao nosso conhecimento limitado. A pessoa de Jesus não é um objeto adequado para nós ficarmos apenas na diagnose, analisando e tentando entender o Jesus histórico. A pessoa de Jesus não é um objeto adequado para análise tão somente. Antes nós devemos nos curvarmos diante dele em adoração. Antes nós devemos nos curvar diante da sua glória, diante da glória de Jesus. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, verdadeiro homem. Jesus mesmo nos avisou lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, dizendo que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E Jesus é o Salvador. Jesus é Deus, é homem, e Jesus é o Salvador. E o Salvador estava com sede. E aquele que estava com sede, meus irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que aquele que estava com sede possuía e possui todo o poder na terra e no céu. Possui todo o poder. Se Jesus tivesse escolhido ali exercer a sua onipotência, ele com certeza prontamente teria satisfeito a sua sede. Afinal de contas, ele era o mesmo que havia feito fluir da água da rocha lá no deserto para saciar a sede do povo. Afinal de contas, ele era o mesmo que havia transformado água em vinho. Então ele poderia ter transformado até mesmo uma pedra em água e ter satisfeito, ter saciado a sua sede. Ele tinha recursos infinitos. Ele poderia, mas Jesus nunca operou milagres para o seu próprio benefício. Não, antes ele escolheu obedecer. Jesus obedeceu, e por isso, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Por obediência, Jesus escolheu obedecer. Jesus é verdadeiramente homem. A terceira lição que nós podemos, meus irmãos, ver aqui nesta manhã, é que Jesus é o único que poderia ser o nosso Salvador. Jesus é o único que poderia ser o nosso Redentor. Jesus, como Deus homem, ele é um varão perfeito, sem pecado, sem culpa. Portanto, somente ele poderia ser o nosso substituto. Somente ele poderia ser, meus irmãos, o Cordeiro Pascal. Somente Jesus, aquele que foi referido lá desde o proto-evangelho, quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquele que conduziu toda a história, aquele que esteve desde os tempos eternos, inimagináveis para nós, agora se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aquele que, habitando entre nós, meus irmãos, sentiu as nossas dores, teve fome, teve sede, e muito mais do que as nossas dores,
Jesus sentiu a dor da traição, Jesus sentiu a dor da punição, Jesus foi moído sendo perfeitamente inocente. Como bem disse o ladrão, nós ainda merecemos, mas Jesus sofreu tudo sendo perfeitamente inocente. Meus irmãos, o problema do sofrimento sempre nos causou perplexidade. Nós ficamos perplexos diante do sofrimento. Afinal, por que é necessário tanto sofrimento em um mundo que é governado por um Deus todo-poderoso, por um Deus perfeito? Um Deus que não apenas tem todo o poder para impedir e para aniquilar o mal, mas que também é um Deus de amor. Por que precisa haver dor? Por que precisa desgraça? Por que precisa haver doenças? Por que a morte? Nós ficamos perplexos diante dos sofrimentos que nós vemos no mundo. Guerra, fome, doenças e tantos outros males que nós vemos no mundo. E diante disso, meus irmãos, nós muitas vezes somos tentados a perguntar: Deus vê? Será que há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus está vendo tudo isto? E se Ele está vendo, será que Ele se importa comigo? Será que Ele se importa conosco? Há conhecimento em Deus? Meus irmãos, essas e todas as questões da vida, nós devemos, sabe, fazer o quê? Levá-las à cruz, olhá-las para a cruz, diante da cruz. Por quê? Enquanto essas questões não acham respostas completas no nosso intelecto, meus irmãos, no entanto, todas as questões que nos inquietam encontram sim na cruz uma resposta que, ainda que não haja conhecimento intelectual, mas satisfaz o coração ansioso. É graça de Deus. Enquanto o problema do sofrimento não é totalmente resolvido aqui, meus irmãos, encontra sim na cruz uma luz suficiente para aliviar a tensão do coração humano. Ainda que nós não consigamos compreender completamente as situações, mas em Jesus, na cruz, nós temos alívio. A cruz nos mostra, meus irmãos, que Deus não ignora de forma alguma as nossas dores. Muito pelo contrário, Deus se importa tanto conosco, e Deus nos ama tanto, que na pessoa de Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. A cruz nos mostra que Deus não está de maneira nenhuma desatento às nossas tristezas. A cruz nos mostra, meus irmãos, que Deus não está desatento de maneira nenhuma às nossas angústias, ao nosso sofrimento, ao nosso choro. Sabe por quê? Porque Ele sofreu as nossas dores, porque Ele próprio sofreu. A cruz nos diz, meus irmãos, que Deus não é indiferente à nossa dor, porque o nosso Salvador Jesus, Ele experimentou a nossa dor, sendo inocente, varão perfeito, experimentou a nossa dor. Jesus experimentou as nossas dores, até a sede, e não apenas uma sede como a nossa, certamente, mas uma sede infinitamente maior do que a nossa. E por isso o autor de Hebreus nos diz lá em Hebreus 4,15, e nos atesta uma verdade tremenda, porque não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Não, porém nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, sendo verdadeiro homem, perfeito, sem culpa, era o único que poderia ser o nosso substituto. Somente Jesus poderia ter feito o que Ele fez. Ninguém mais. Só Jesus poderia ter
feito o sacrifício que ele fez. Por todas as razões e inclusive pelo próprio mérito de quem ele era, Senhor Jesus, Deus perfeito, homem perfeito. Por isso Jesus conhece a sua dor. Por isso Jesus conhece o teu sofrimento. Por isso Jesus conhece até as tuas dúvidas. Mas na cruz, em Jesus, nós encontramos alívio para as nossas dores, alívio para o nosso sofrimento. Por isso Jesus, ele é o único que poderia ser e como é o nosso suficiente Salvador. Amém? Deus nos abençoe. Paz, irmãos. A sexta palavra do Senhor Jesus encontra-se em João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a palavra: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Esta foi a sexta palavra das 7 palavras pronunciadas na cruz, antes de entregar a sua vida. Estando num tempo perfeito, foi e para sempre consumado. Esse é o cerne da palavra. Muito embora no texto grego apareça apenas como a palavra tetelestai, que eu creio que alguns conheçam, a tradução para o português fica: está consumado ou está terminado. Mas o que realmente foi consumado na cruz? Na cruz do nosso Senhor e Salvador foi consumado a nossa redenção. Redenção é o que Jesus fez na cruz por nós, quando nos resgatou da prisão do pecado e nos levou para a liberdade de novamente nos relacionar com Deus. Esta foi a redenção de Cristo para as nossas vidas. Podermos ter novamente intimidade com o nosso Pai. Jesus consumou a obra da redenção em pelo menos 3 aspectos. A hora havia chegado e Jesus sabia disso. Por isso usa essas palavras: está consumado. Do ponto de vista da cruz, Jesus consumou os terríveis sofrimentos que aqueles momentos lhe impuseram. Era necessário que aqueles momentos de dores e angústias fossem consumados para efetivar a obra da redenção. Jesus sofreu e precisava que fosse daquela maneira, para que nós hoje pudéssemos desfrutar da redenção que Cristo nos dá, a intimidade com Deus. Jesus consumou os pecados do seu povo, outorgando a estes a salvação pela obra da cruz, despojando assim Satanás do seu poder sobre os salvos. Jesus também consumou a glória de Deus, pois aquele momento era o propósito do Pai para ele e para a humanidade. Como já foi dito aqui, durante todo o tempo nós sabemos que a obra de Cristo, ela era redentora para as nossas vidas. E hoje nós desfrutamos da obra redentora de Cristo em nossas vidas, que foi prometida lá no Éden e se cumpriu na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: está consumado, terminado, cumprido, disse que tudo quanto havia para se fazer para obter a graça da redenção foi pago na cruz. Isto quer dizer que toda obra ou mérito humano foi despido de poder para qualquer coisa que a morte de Jesus na cruz já não tenha feito. Ou seja, por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Isso é fato. E Cristo, na sua morte de cruz, que nos redimiu, sua morte redentora, Ele nos traz a salvação. Por isso a cruz humilha o homem e mostra quem ele realmente é. Um pecador impossibilitado de alcançar redenção por si só. Quando olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, nós vemos isso. Nós por nós mesmos não conseguiríamos, jamais conseguiríamos alcançar a salvação. Por isso a cruz, ela humilha o homem.
e a cruz exalta Cristo. Tetelestai deixa o homem despido diante daquele que irá revesti-lo com as roupas da redenção. A sua vida não foi tirada, a vida de Cristo. A vida de Cristo não foi tirada. Ele a deu por amor do seu povo. Naquele momento, Jesus entregou sua vida, cumprindo a vontade do Pai, em redimir o mundo dos seus pecados e conceder por amor e graça a salvação pela morte do seu Filho na cruz. A morte e o diabo não seriam capazes de lhe tirar a vida, mas o pastor da graça deu a sua vida espontaneamente. Ninguém seria capaz de tirar a vida de Cristo, pois Cristo deu a sua vida por nós. Para que se tenha ideia sobre o significado de tetelestai, que aparece no texto, era fixada à porta do cárcere a lista de todos os débitos pelos quais o indivíduo havia sido preso. Quando ele terminava de cumprir o tempo de prisão, era selada a folha da lista de débitos com a palavra tetelestai, está pago, significando que ele estava livre, porque o débito estava pago, a dívida estava acabada. A nossa dívida, tempo nenhum de prisão poderia pagar. Por isso, Cristo teve que consumi-la por nós. Por isso, irmãos, nós temos que ter a consciência de que Cristo consumiu todas as nossas dívidas. Um preço muito alto, preço de cruz. Se avaliarmos quanto vale a nossa vida, qual é o preço da nossa vida? Cristo pagou pela nossa vida um preço altíssimo, um preço que jamais poderíamos pagar, um preço que somente o Filho de Deus encarnado poderia pagar. Por isso, irmãos, o que está consumado, consumado está. Cristo completou tudo aquilo que lhe cabia. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo. Já não existe mais peso, já não existe mais dívida, pois Cristo as consumiu. Irmãos, o que está terminado, terminado está. Por isso que nós devemos refletir. O preço que Cristo pagou pelas nossas vidas foi muito alto. Qual é o valor que eu tenho dado quanto a este preço? O quanto eu tenho valorizado no meu dia a dia, na minha vida, o preço da obra redentora de Cristo. Tetelestai fala assim na palavra: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. O texto bíblico põe uma exclamação: está consumado. Ele põe força na palavra. Percebemos de Cristo um brado de vitória: está consumado. E naquele momento, irmãos, toda a palavra foi cumprida. Que nós possamos, irmãos, avaliar e valorizar em nossas vidas tudo aquilo que Cristo fez por nós e sua obra redentora. Que simplesmente nós não sejamos omissos à palavra do Senhor, mas que nós possamos, de fato, entender e viver tudo que Cristo fez por nós. Amém? Nós vamos ter, irmãos, a ministração da 7ª palavra com o pastor reverendo Natan, e em seguida teremos mais uma vez o coral diante da igreja. Irmãos, graça e paz. Vamos ler juntos a 7ª palavra de Jesus na cruz em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz, digamos juntos a 7ª palavra:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Irmãos, a Páscoa que nós comemoramos, ela não é uma comemoração inventada pela Igreja Católica. O sentido nem surgiu na morte de Jesus especificamente, porque a Páscoa foi instituída muito tempo antes, quando o povo de Deus, escravizado no Egito, sofria angústias da escravidão. Então, depois de clamarem a Deus, Deus lhes enviou alguém que seria instrumento de libertação na vida deles. Moisés foi escolhido para isso. Por intermédio de Moisés, então, Deus diz ao Faraó para libertar o seu povo, para que eles fossem adorar ao Senhor. E a gente sabe o que aconteceu. O Faraó se endureceu e Deus então enviou 10 pragas para mostrar o seu poder. E na 10ª praga, a praga derradeira, a última delas, Deus disse que mataria todos os primogênitos do Egito. Mas aqueles que estivessem reunidos em suas casas, tivessem no dia 10º reservado um cordeiro perfeito de 1 ano, e no 14º dia daquele mês, imolassem esse cordeiro, e com o sangue desse cordeiro marcassem os umbrais de suas portas. Se isso acontecesse, Deus passaria e não mataria o primogênito dessa família. Aí foi instituída a Páscoa. Aí foi instituída a celebração da Páscoa, que de um lado significa morte, de outro significa vida. Aqueles que estivessem marcados pelo sangue do Cordeiro estavam reservando para si a salvação, algo que Deus providenciou para a sua libertação. Mas aqueles que não estivessem marcados pelo sangue do Cordeiro teriam morte em sua casa. E isso Deus estabeleceu já prenunciando, já como um símbolo, um sinal daquilo que Ele próprio faria. Na cruz, Deus matou o seu próprio Cordeiro. E é por meio da marca deste sangue do Cordeiro de Deus que nós temos vida eterna. De um lado, a cruz significa a morte, não só para Jesus, mas para todos aqueles que não têm o sangue do Cordeiro marcando e lavando suas vidas. Jesus é o Cordeiro de Deus, morto para nos dar vida eterna. Nesse texto que nós acabamos de ler, é dito que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O ser humano, ele é uma unidade de corpo e alma, ou corpo e espírito. É algo que é indivisível. Mas quando se separam, acontece a morte. Neste momento, Jesus morre, quando ele rende ao Pai o seu espírito. O corpo de Jesus foi para onde? Logo depois foi levado ao sepulcro. E seu espírito, para onde foi? Foi cantar vitória no inferno? Desceu ao Hades para pregar aos espíritos em prisão, como muitos dizem? Foi pregar o evangelho aos justos do Antigo Testamento para que eles pudessem crer na salvação? Tudo isso, a expressão complicada do credo apostólico desceu ao Hades, tem gerado compreensões erradas do que fez Jesus no interregno, no intervalo entre sua morte e sua ressurreição. Mas essa palavra nos diz que o seu corpo, obviamente, foi para a sepultura, e o seu espírito foi ter com o Pai. Porque ali, como acabou de ser dito, a sua obra foi consumada.
Não havia mais nada a ser feito. Como foi dito também, ele foi para o paraíso, onde recebeu o ladrão da cruz. Jesus não foi ao inferno. Jesus não foi pregar o evangelho a ninguém. Ele acabou de realizar tudo o que precisava ser feito pela salvação de todos, de Adão até o último homem que nascerá nessa terra. Ele vai para o Pai. E Jesus morreu apenas fisicamente, que é esse rompimento de corpo e alma? A Bíblia vai dizer que não. Interessante isso. Muitas vezes nós pensamos na morte física de Jesus e nos compadecemos disso. E vemos nisso como que um exemplo de martírio, de entrega. Mas Jesus não morreu apenas fisicamente. Ele foi nosso substituto na morte espiritual, na morte eterna. O que seria morte espiritual? A Bíblia diz: a separação que o pecado nos causou de Deus. Quando nós ouvimos há pouco que Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Ali está caracterizada a morte espiritual antes da sua morte física. Porque ele sofreu a separação completa do seu Pai em nosso lugar, porque era para você e eu sermos banidos da presença de Deus por toda a eternidade. E ele sofreu isso num só momento, na cruz do Calvário. E por ele ser Deus, ele pôde suportar a morte espiritual de forma eterna. E esse é um conceito que eu e você não conseguimos compreender completamente. Nós estamos dentro de uma caixinha de tempo e espaço, e nós só conseguimos entender nessas categorias. Mas Jesus, sendo Deus, ele sofreu naquela cruz eternamente a separação do Pai. Aquilo que eu e você teríamos que suportar por toda a eternidade, ele suportou naquele momento único. E ele fez isso em nosso lugar. Uma palavra que para mim faz muito sentido quando eu penso sobre a obra de Jesus Cristo é a palavra substituição. Ele foi o nosso substituto na cruz. E a morte dele, portanto, é a razão da nossa vida. É a razão da nossa salvação. Da nossa salvação passada, porque em Cristo nós fomos justificados. A morte dele é o motivo da nossa salvação presente, porque por causa da sua morte nós estamos sendo progressivamente santificados. E a morte de Cristo é a razão da nossa salvação futura, porque nós olhamos para frente e aguardamos a glorificação, quando o pecado será totalmente extirpado da nossa vida. E nós teremos plena e absoluta comunhão com Deus. Deus administra a sua graça como Ele quer. É verdade que nós vamos morrer fisicamente, como Jesus. Mas nos é garantida em sua morte a justificação, a santificação e também a glorificação. Quem tirou a vida de Jesus? Nós sabemos que Jesus foi morto pelos nossos pecados. A causa da morte de Jesus é para nos dar vida, para nos dar perdão dos nossos pecados. Mas me diga uma coisa: quem tirou a vida de Jesus? Ou o que tirou a vida de Jesus? Foram os soldados que o pregaram na cruz? Foram os espinhos que estavam encravados em sua cabeça? Foram os cravos que prendiam suas mãos e seus pés? Não! Sabe por que não? Porque Jesus disse assim: o meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Jesus poderia estar sofrendo as dores da crucificação até o dia de hoje. Porque, como foi dito aqui, ele era o Todo-Poderoso. Ele poderia estar suportando sede até hoje. Porque ele poderia, ainda que com sofrimento, manter-se vivo. Com isso nós vemos que ele deu a sua vida. Ninguém tirou a sua vida. Ele espontaneamente a deu. Deu a sua vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E vida em abundante, meus irmãos. Vida abundante. Vida eterna. Meus irmãos, num dia como esse, em que nós refletimos de forma especial na morte do Senhor Jesus Cristo, deve ser um dia de alegria. Um dia em que nós nos conscientizamos da nossa libertação. Um dia em que nós regozijamos por aquilo que nos é garantido, que é a glorificação. Um dia em que nós nos vemos encorajados nessa obra difícil que nós temos parte, que é a santificação. Meus irmãos, quando a Páscoa foi instituída no Egito, o povo de Deus comeu a carne assada do cordeiro. Eles comeram pães sem fermento. E eles não comeram ovos de Páscoa. Eles comeram ervas amargas. Porque o custo da nossa vida é amargo. Não estou dizendo que você não pode comer chocolate. O que eu quero dizer é que você precisa ter noção da angústia, da dor, do sofrimento que custou a Jesus Cristo pela tua vida. Você não precisa mais comer ervas amargas. Jesus as comeu todas de uma vez. Desfrute agora da alegria da salvação. Empenhe-se pela tua santificação. E aguarde, porque vai vir a tua glorificação. Mostrou por todos nós.
Bem, irmãos, com certeza há muito que se dizer sobre essas palavras, e mesmo quando a gente, ano após ano, nós realizamos esse momento, é interessante que sempre tem coisas novas a ouvir. Quanto mais nós meditamos nessas palavras, mais nós descobrimos verdades, fundamentos, ensinos para a nossa vida. Que nós possamos de fato aplicar estas coisas no nosso viver, termos consciência do que significou a vinda de Cristo, a sua morte. Precisamos fazer diferença num mundo onde o dia de hoje é apenas um dia de festa, onde o dia de hoje é apenas um dia de comer chocolates ou coisas desse tipo, mas poucos se sentarão à mesa trazendo à memória o que significa de fato a Páscoa. Que sentido tem para a vida da família a Páscoa do Senhor? Mas que nós possamos, cientes, compreender o sentido de tudo isto. Vamos, irmãos, nos colocar em pé, nós vamos orar a Deus. Vou pedir ao reverendo Natan que venha à frente. Nós vamos orar e ele em seguida impetrará a bênção. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua obra em nosso favor. Porque o Senhor suportou toda a condenação que pesava sobre nós. Pelas tuas dores nós fomos sarados. O Senhor sofreu a morte para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Nós te agradecemos, Pai. Embora a nossa gratidão é tão pequena, diante de algo tão elevado, diante de algo tão excelente, rogamos que o Senhor mesmo esteja trabalhando no nosso coração, moldando o nosso ser, nos conduzindo a um viver muito mais digno de tanto amor, muito mais consagrado a Ti, tendo em vista o Teu amor, a Tua graça e misericórdia sobre nós. Dá-nos a Tua bênção como igreja, dirige nossas vidas, Pai. Dá-nos um coração sábio em meio a um mundo corrupto, em meio a um mundo que não Te conhece, em meio a um mundo cujos valores não são os Teus. Que nós possamos fazer diferença, que a nossa vida glorifique o Teu nome cada dia mais. Oramos agradecidos por este momento, fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que os méritos da morte de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que o amor do nosso Pai, que nos escolheu e providenciou salvação para nós, e que a aplicação redentora e santificadora, a operação santificadora do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, esteja sobre os teus familiares, esteja sobre todo o povo de Deus que hoje se reúne e alegremente exulta e adora a Deus, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Nosso desejo é que os irmãos tenham um dia muito alegre. Ficamos pensando naquele dia em que o povo saiu do Egito, depois de 400 anos de sofrimento, ou pelo menos os últimos anos com muito sofrimento. Naquele dia eles estavam sendo libertos, por conta, mais objetivamente, da última praga que se constituiu no sangue do Cordeiro. E aquele então foi um dia muito alegre, muito feliz. Esse tem que ser o sentido para nós da Páscoa, um dia de libertação, o dia em que Jesus estabeleceu conosco uma nova aliança, um dia em que tudo foi pago. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos.